Essa semana nós tivemos o episódio do exército comprando sei lá quantos milhões de reais em Viagra, o que botou muita gente pra pensar, mas como é que o Estado tá gastando no quê? E até tem a sua explicação lá, esse caso e tudo mais, mas eu fiquei feliz de ver as pessoas, no geral, mais preocupadas com os gastos do Estado. E eu acho engraçado como muitas vezes são as pequenas coisas que deixam a gente revoltado, certo? Bilhões desviados na Lava Jato, ou sei lá, bilhões daqui ou ali. A galera parece que não treina, mas quando você vê alguma coisa assim pequena ou boba perante o tamanho do orçamento, parece que é mais fácil gerar aquela reviravolta estomacal que faz você começar a pensar: eu acho que o pessoal lá que fala que imposto é roubo tá certo, viu? Então eu queria contar alguns casos pra vocês, algumas desgraças que aconteceram nessa última semana. E talvez isso vire um quadro, eu não sei, algum vídeo assim de fim de semana, onde a gente fala das maluquices da semana e tudo mais. Eu também não sei se eu quero ser o cara que produz uma indigestão semanal, mas se bem que boa parte do conteúdo já é isso mesmo, pra você ficar puto da cara. Então, me digam o que vocês acham disso. Conforme a gente tá falando das duas coisas aqui, duas alternativas que você pode ter. Eu quero ir embora do Brasil ou eu quero ajudar a mudar isso. Depois a gente fala sobre, mas primeira coisa foi uma maluquice que aconteceu aí essa semana, que foi a girafa pandinha em Curitiba. Se você não é curitibano, você não estava sabendo disso, e talvez se você é curitibano, você não estava sabendo disso também. O que aconteceu? Tem o zoológico de Curitiba, e tinha uma girafa, aparentemente, que era muito querida lá, que era a girafa pandinha. Eu nunca ouvi falar dela, embora eu more lá há 25 anos. Aí, aparentemente, ela morreu. E queriam fazer uma estátua em honra da girafa pandinha. Por 100 mil reais. E aí você pergunta: mas quem vai no zoológico para ver uma estátua? Ou qual é o problema? E já que estamos aqui, não é mais barato comprar uma girafa nova? Sim, honestamente, quem se importa? É um zoológico, sabe? Com todo respeito à girafa. Por que vocês vão gastar 100 mil reais pra fazer uma estátua de uma girafa? Perto do orçamento de Curitiba, que deve ser uns 8, 9 bilhões de reais, é praticamente nada, mas assim, 100 mil reais, mano, meu Deus do céu, o salário médio no Brasil é tipo 2 mil e pouquinhos reais, 2.200, alguma coisa assim. Então, leva o quê? 2 anos para um trabalhador médio no Brasil ganhar isso? O que tá acontecendo aqui? Vamos ver se esse troço cai ou não. Em cifras um pouquinho maiores, Caxias do Sul meteu uma que eu olhei e falei: mas não é possível, 5 milhões de reais para fazer um canil. Envolve também a compra de um terreno, fazer a obra e tudo mais. Na cidade de Caxias do Sul, estava discutindo, sim, a possibilidade de fazer um canil por 5 milhões de reais. Fora o fato de que a cidade está em um déficit de 166 bilhões de reais, é o déficit esperado para o ano de 2022, né, o rombo que vai ser aberto, então que vai virar dívida que os cidadãos de Caxias vão ter que pagar de alguma forma. Vale lembrar, eu estava falando com o Scalco, que é vereador lá, o Slaviero também me lembrou disso, tem um projeto da prefeitura, tem um projeto, aliás, na prefeitura, que era de um empresário que queria fazer uma permuta. Por motivos muito longos, burocráticos de prefeitura, é muito mais fácil, ao invés de eu comprar um negócio de prefeitura, não é? Eu pegar alguma coisa deles e dar um valor em outro lado lá, fazer uma troca. Eu não vou explicar a burocracia disso, mas Brasil, tá. E o cara queria expandir num terreno lá e tudo mais, e se ofereceu para fazer esse canil, alguma coisa assim, sem custo para a prefeitura. Basicamente, o projeto recebeu todas as licenças, todas as autorizações, e foi engavetado. Então, assim, dá pra fazer de graça e a prefeitura tá discutindo fazer por 5 milha. Então, mesmo que você ache que o canil é necessário e tudo mais, tem alguém querendo fazer de graça, por que a gente tá discutindo pagar? Que maluquice é essa? De novo, 5 milhões de reais perto do orçamento, ou perto mesmo do déficit, né? Mas ainda assim é um negócio particularmente maluco. E como eu falei lá no começo do vídeo, você pode ter dois reflexos nesse vídeo aqui. Ou eu quero ir embora do Brasil, não aguento mais pagar por essa maluquice. Nesse caso, eu sugiro você contatar a gente na SET. A SET é uma empresa que eu sou sócio, que trabalha com internacionalização e planejamento tributário. Então, se você quer descobrir que outros países você pode ir e onde você pode morar para pagar muito pouco imposto, e tem uma porrada de países e é muito mais fácil do que você imagina, contata a gente, cara. Dá para ter uma vida muito maneira por aí, pagando 0 ou muito perto de 0% de imposto em cima da sua renda, dividendos, etc., usando legalmente outras jurisdições. A gente já tem dezenas de clientes. É uma ideia legal para você que não aguenta mais essa história. Mas se você quer mudar isso mesmo, você fala: não, cara,
Ou seja porque você tem algum amor pelo Brasil aqui, fala, vamos tentar isso, ou você fala, cara, não tô com a grana pra sair, sei lá, cara, tamo aqui, tamo preso, vamos ter que fazer isso funcionar. Duas sugestões para você. Primeiro, você pode ajudar a gente aqui no Gabinete Liberdade. O Gabinete Liberdade é uma equipe que eu tenho para ajudar a assessorar vereadores para combater essas coisas. Então, por exemplo, eu dei 2 exemplos aqui de coisas de cidades que a gente vive pegando aqui no Gabinete Liberdade, inclusive tem uma aqui na frente que vai doer, cara, essa você vai ficar puto. Então, a gente tem essa equipe para ajudar a combater essas maluquices, então você pode ajudar a doar lá um valor 10, 20 mil mensais, se você quiser, tudo bem, mas se você quiser 10 ou 20 reais mensais, você pode doar lá também, tudo bem. Aí a gente manda um relatório mensal, o nosso chefe de equipe, que é o Matheus Schilling, faz uma reunião com os doadores todo mês para explicar, ó, isso que a gente fez, os resultados e tal, foi isso aqui, essa lei aprovada, esse revogaço e tal, então você fica sabendo também o que você ajudou a fazer funcionar. E também, se você não quer doar nada... Tem um formulário aqui na descrição, que assim, bom, esse ano vai ter eleições. Tem vários pré-candidatos que eu já estou apoiando. E você pode ajudar eles de alguma forma. Divulgar as ideias, divulgar os caras, seguir, entender o que está acontecendo, ajudar a criar contatos. Então, se você quer ajudar candidatos na sua região que vão defender a liberdade, preencha um forms aqui, tá aqui na descrição também. Inclusive, se você está pensando, cara, eu quero ajudar, mas eu também quero ser vereador em 24. Vamos lá, cara. Eu quero te ajudar também. Então preencha esse formulário aqui e a gente pode saber como você pode ajudar e de repente passar o seu contato para alguém que quer trabalhar contigo, ok? Mas isso posto, teve uma aqui que eu olhei e falei, cara, mas não é possível. Cidade pequena, ok? Coisas que a gente vai... Eu não posso contar qual é a cidade ainda aqui, porque nós vamos começar a trabalhar com o Gabinete de Liberdade lá e eu não quero avisar o inimigo. Mas a gente pegou uma cidade aí de um pouquinho mais de 5 mil habitantes... Então, menos pessoas do que vão ver esse vídeo, que o assessor de comunicação da Câmara de Vereadores ganha R$ 9.400 por mês. E ele tem 2 auxiliares de comunicação que ganham mais R$ 7.900 por mês. Então a gente está aqui em uns R$ 17.300 por mês para fazer a comunicação da Câmara de Vereadores de uma cidade de 5 mil habitantes. Eu pergunto, qual é o trabalho dessa galera se não administrar 6 grupos de zap e mandar um textão pra rádio da cidade toda semana? Não dá pra entender. R$17.000 por mês nisso aqui. E mesmo pra quem ainda quer defender Estado e tal, você vê uma certa disparidade, porque assim, uma Câmara de Vereadores numa cidade de 5 mil habitantes não tem assessores. Os vereadores não têm assessores. É o cara sozinho lá. Inclusive por isso que o Gabinete de Liberdade é útil, né? Porque a gente consegue ajudar um vereador que defende liberdade ali e conseguir passar projetos de leis, auditar um monte de coisa e tudo mais. E o nível de munição que a gente joga comparado aos outros vereadores é muito grande. Então a gente, mesmo que seja 1 contra 8, a gente leva um monte de coisa. Por qualidade, né? E essas cidades não têm, os vereadores não têm assessores. É para ajudar o cara a pensar e tudo mais. Geralmente tem um assessor jurídico da Câmara que ajuda o cara. E muitas vezes é cargo comissionado, cargo de apontamento. Então é o cara do presidente da Câmara. Então ele só ajuda no que tem a ver com o presidente da Câmara. O resto ele não tá muito interessado, não vai priorizar. Isso muitas vezes acontece. O assessor jurídico dessa Câmara ganha R$6.700. Então o cara que tá ali, teoricamente, né, vamos botar o chapéu estatista um pouquinho, o cara que tá ali na produção de leis da cidade mesmo para ajudar a assessorar os vereadores para não fazer uma estrovenga ali, o cara ganha 6.700. O assessor de comunicação tá ganhando 9.400. Não dá pra entender, cara. Né? Mas vamos pro combate nessa cidade, vamos tentar ver se a gente consegue cortar isso aqui. Falando em cifras um pouco maiores, mas uma coisa que une todos nós, num ódio coletivo, cartórios. Saiu a notícia que em 2021 cartórios faturaram 23 bilhões de reais. Não que cartórios sejam completamente inúteis, eu imagino que 0,4% do que eles fazem tem alguma utilidade. De checar registros de algumas coisas para ver se... Mas convenhamos que 99% que um cartório faz, no mínimo, não tem nenhuma utilidade, poderia ser trivialmente substituído por uma blockchain, um sistema relativamente simples. E o que impede isso de acontecer é puramente uma lei que diz que esses caras têm que existir. E nós gastamos 23 bilhões de reais no ano de 2021 com isso. Sendo que a quase totalidade desse dinheiro foi um desperdício completo. Né? Eu recentemente tive que fazer um inventário do meu pai, e foi alguns milhares de reais, uns 5, 6 mil reais, para os caras escreverem uma lista de coisas. Tem a
menor lógica, entendeu? Coisas assim que não dá pra ter alguma compreensão do que aconteceu ali, mas ainda assim tinha que pagar uns 5 ou 6 mil reais lá, fora algumas outras coisas, né? E isso é uma coisa que poderia ser muito simplificada, tanto que assim, como eu falei, eu sou sócio da SET, a SET é sediada na Estônia. Para eu abrir uma empresa e fundir ela com outra para formar a SET, cara, foi assim questão de dias e teve um cartório no meio que era puramente para fazer o registro do contrato e tudo mais. Baratíssimo, é uma bobeira que não dá para entender porque que isso existe aqui no Brasil ainda, fora a lei manda que exista. Era uma coisa que você podia resolver aqui que ia melhorar a vida da sociedade muito rapidamente, fora as horas perdidas, né, da gente ficar lá na fila que nem uns otários, que poderiam estar fazendo coisa muito mais útil para a sociedade, mas que, lamentavelmente, estão sendo gastas lá. Mas aí você pode pensar, bom, peraí, mas como é que o Brasil vai crescer com isso? Nós descobrimos essa semana o segredo para o Brasil crescer. Isso aí está dentro de uma multa possível dentro da Prefeitura de Curitiba. Existe uma lei em Curitiba que diz o seguinte, mais ou menos. Todo filme exibido em Curitiba, independente da língua, tem que ter legendas, né? Se ele não tiver, é porque vamos pensar nos surdos e tudo mais. Não, eu até entendo o espírito da preocupação, eu discordo da obrigatoriedade, mas entendo o espírito da preocupação. O problema não é esse. O problema é, a multa é de R$1.000, caso o cinema descumpra. Toda vez que ele toma uma nova infração, a multa dobra. E aí você deve estar pensando, peraí, nós estamos falando de uma multa que cresce como progressão geométrica. Então é R$1.000, a segunda infração é R$2.000, a terceira infração é R$4.000, a quarta infração é R$8.000, 16, 30... E aí você começa a fazer uma conta, e caso você esteja se perguntando, sim, em 43 infrações, essa multa será maior que o PIB do Brasil. Então, descobrimos o segredo do Brasil ficar rico. É só a Prefeitura de Curitiba mandar alguns fiscais nos cinemas, pegar algumas infrações em seguida, né, consegue empilhar algumas ali, e de repente você tem uma multa bilionária, de repente nos cinemas, eles vão ter que pagar, porque, óbvio, né, isso é uma multa muito racional, e o PIB de Curitiba vai explodir para a estratosfera e nós estamos todos salvos. Fico imaginando como é que o cara que criou isso, se ele não percebeu um problema nessa infração. Porque mesmo que você pense assim, porque os surdos, como é que eles vão... Cara, é proporcional isso aqui, né? Mas, tá bom. E por fim, uma coisa que também... Brasil, o judiciário. Leonardo Siqueira fez uma thread essa semana que eu olhei e falei, cara, isso aqui é muito suco de Brasil. O judiciário do Brasil é o custo mais caro do mundo. E aí, ele estava falando sobre os super salários do judiciário, que é uma coisa que, assim, só acontece porque é o judiciário. Porque eles podem falar, eu vou fazer e dane-se. E acabou, né? Recentemente, né, a Associação dos Magistrados pediu lá um aumento, né, de R$39.000 para R$54.000, que já foi ridículo, eu fiz um vídeo sobre. Mas uma coisa que ele apontou foi que a boa parte dos juízes já fura o teto e apontou alguns números ali pra gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, teve um desembargador lá, eu vou colocar a thread aqui na descrição se vocês quiserem lá acessar. Recebeu R$563.000 em um mês, agosto de 2021, sendo que 240 mil disso era férias prêmio ou indenização de férias. 560 pau. 264 era retroativo de outras coisas. Teve uma juíza aposentada, encostou, 456 mil no mês. E aí tem umas que é muito... Teve um juiz do Tribunal Federal de Minas Gerais que recebeu R$741.000. 39. E, pelo que o Siqueira levantou, em todos os meses desde setembro de 2017 esse cara estoura o teto. 5 anos quase estourando o teto, parabéns, é uma consistência. Eu acho que é uma das poucas coisas que é consistente no judiciário brasileiro, então ele pode dizer assim, não existe inconsistência. Vocês sabem que eu vou ganhar uma puta grana. E depois tem os aposentados compulsoriamente, que é a coisa que... É uma coisa de Brasil, cara, que se você tentar explicar pra alguém que não é brasileiro... Sei lá, cara, você vai ser olhado assim de uma maneira muito esquisita. Você vai receber um olhar muito confuso, que é único, de você tentar explicar Brasil. Quando um juiz no Brasil, a maior sanção que um juiz pode tomar no Brasil, a maior condenação que ele pode tomar é uma aposentadoria compulsória. Então ele é obrigado a se aposentar.
Ele não pode perder o cargo simplesmente, ou... Não. Então, muitas vezes os juízes cometem conflitos de interesse, alguma coisa assim, e tomam aposentadorias compulsórias. Mas muitas vezes eles cometem crimes e tomam aposentadoria compulsória. Venda de sentença, etc, etc, por exemplo. Então, teve um juiz do TJ de Rondônia que foi condenado num desvio de 70 milhões de reais, aposentado compulsoriamente. Era o ex-presidente do TJ de Rondônia, né? Ex-presidente do TJ. E ele recebeu, ao longo de 6 meses, aí, 415 mil reais de aposentadoria compulsória. Que se você fizer a conta, estoura o teto. Então, não só o cara está recebendo aposentadoria compulsória por ter cometido um crime, né? Está sendo punido, ainda está recebendo acima do teto constitucional. Então, se você olha e fala, cara, eu não aguento mais isso, ou você se envolve e a gente começa a tentar mudar isso, ou, cara, Sete tá aí para você que não quer mais pagar isso. E aí eu confesso que eu tenho vontade de fazer um relatório no fim do ano de todos os valores de clientes, né, aproximados que vão deixar de pagar de imposto aqui no Brasil porque saíram, e mandar isso pro judiciário, pro legislativo, e falar obrigado vocês por ser um bando de asno e me dar a oportunidade de ter esse faturamento. Se bem que também, às vezes a galera fala, pô, mas você tá então ganhando com o Brasil se ferrar, não, já falaram isso, mas você tem então interesse em fazer o Brasil parecer pior para as pessoas irem embora. Cara, para pensar o seguinte, se o Brasil fosse uma terra de maravilhas, a Sete é uma rede internacional de contatos que eu tenho, de que a gente tem, de pessoas que podem abrir empresas, de pessoas com investimentos, de lugares diferentes que são muito bons e tudo mais, e é uma rede internacional de consultores, é uma rede de várias pessoas que a gente conhece. Então, assim, nós estamos mandando pessoas do Brasil, de 210 milhões de habitantes, para fora do Brasil, sendo que desses 210 milhões, boa parte não é potencial cliente nosso, porque não tem a renda para sair. Se o Brasil fosse bom, a gente poderia estar pegando os outros 7 bilhões de humanos do planeta Terra e trazendo uma porcentagem deles para cá, o que seria um negócio muito melhor. Então, meu interesse, na verdade, está que o Brasil seja muito melhor, não pior. É só que é uma curiosidade de uma empresa que não importa como o Brasil esteja, a gente sai ganhando, né? No Brasil você tem que fazer isso, cara. Você tem que fazer um negócio que se ele dá certo, você ganha bem, e se ele dá errado, você ganha bem também. Porque se você depender do Brasil para funcionar, cara, você vai depender do juiz aí que tá ganhando uma infinidade de grana, que vai poder olhar alguma coisinha ali e falar, discordo, e te ferrar pra eternidade. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Links na descrição.